queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Já estamos hoje no nosso encontro 18. Falaremos um pouquinho sobre riqueza e disponibilidade. Como em todos os encontros, convido você a cantar conosco essa bela canção. Vamos lá? Nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Após cantarmos juntos essa bela canção, convido você nesse primeiro momento do nosso encontro a se colocar num clima de oração. Pedir para que Deus possa abençoar o nosso entendimento, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso encontro de hoje, nos dando a sabedoria, a graça, o amor, a vida e a paz. Por isso, vamos invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nossa oração inicial será o Salmo 89. E a resposta do Salmo será: saciai-nos no Senhor com vosso amor e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra aos vossos servos e a seus filhos, revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora é o momento de nós relembrarmos o encontro passado. No encontro passado nós falamos a respeito de os dois serão um. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus conta? Que quando um homem e uma mulher se casam, eles não são mais dois, mas agora são uma só carne e um só espírito. Falamos um pouquinho da importância da família, da importância do matrimônio. E hoje, falando um pouquinho desse assunto tão importante, da riqueza e também agora da humildade, vamos para a nossa historinha da semana. Vai falar justamente sobre isso, a riqueza verdadeira. Conta-se então que um dia um homem que acreditava na vida após a morte e que valorizava o ser mais que o ter, hospedou-se na casa de um materialista convicto em uma bela mansão de uma cidade europeia. E depois da ceia, o anfitrião convidou o hóspede para visitar sua galeria de arte e começou a enaltecer os bens materiais que possuía, de maneira soberba. Falou que o homem vale pelo que possui, pelo patrimônio que ele consegue acumular aqui durante sua vida na terra. Ele exibiu escrituras de propriedades, as mais variadas, joias, títulos e tudo que ele tinha. E depois de observar tudo calmamente, aquele hóspede falou de sua convicção
de que os bens da terra não nos pertencem de fato e que mais cedo ou mais tarde nós teremos que deixá-los. Ele argumentou que os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais, as conquistas morais e não as posses terrenas, sempre passageiras. No entanto, aquele materialista falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo e que não havia ninguém no mundo capaz de provar que todos aqueles bens não lhe pertenciam. E diante de tanta teimosia, aquele hóspede lhe propôs um acordo. Já que assim, vamos voltar a falar sobre isso daqui a uns 50 anos. Pode ser? Ora, disse o dono da casa, daqui a 50 anos já não estaremos mais aqui, nós estaremos mortos, porque tanto eu quanto você já temos mais de 65 anos de idade. E aquele hóspede respondeu prontamente: é por isso mesmo que poderemos discutir o assunto com mais segurança, pois só então você entenderá que tudo isso passou pelas suas mãos. Mas na verdade nada disso te pertence de fato, porque chegará um dia em que você terá que deixar todas as posses materiais e partir, levando consigo somente as suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. E só então você poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. E aquele homem materialista ficou contemplando aquelas obras de arte ostentadas nas paredes de sua galeria, e uma sombra de dúvida pairou sobre o seu olhar. Antes que era tão seguro, aquele homem começou a escutar uma voz silenciosa, íntima no seu coração, que lhe perguntava: qual a diferença fará daqui a 100 anos se você morou numa mansão ou num casebre? Se você comprou roupas em lojas sofisticadas, ricas, ou num bazar beneficente? Se você bebeu em taças de cristal ou numa concha de barro? Se você comeu em pratos finos ou numa simples marmita? Se pisou em tapetes caros ou sobre o chão batido? Se teve uma grande reserva de dinheiro ou se viveu com salário mínimo? Que diferença isso fará daqui a 100 anos? Absolutamente nenhuma. No entanto, o que você fizer do seu tempo aqui na Terra fará muita diferença em sua vida. Não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Que historinha bonita, não é verdade, meus queridos amigos e amigas? E o que essa história quer nos ensinar no dia de hoje? Justamente a buscar as coisas do alto, a buscar realmente aquilo que nos faz ricos, amar a Deus, amar o nosso próximo, ajudar aqueles que precisam. Na verdade, como diz na Bíblia, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós possamos todos os dias da nossa vida servir a Deus, ajudar aos nossos irmãos e irmãs, porque o que nós fizemos de bom aqui na Terra, todas as nossas ações que nós fizemos aqui, vão durar eternamente. Se nós deixarmos coisas boas pela eternidade, vão lembrar de nós pelas coisas boas que fizemos. Mas se deixarmos coisas ruins, infelizmente, nós não vamos estar ajudando a construir o reino de Deus. Então vamos pensar sobre isso. O que eu estou buscando juntar aqui na Terra? Que coisas que eu tenho feito? Coisas boas? Coisas ruins? Tenho buscado a riqueza? Tenho buscado coisas materiais? Ou tenho buscado as coisas de Deus? As coisas que nunca vão passar? Uma vez um filósofo falou assim: nada do que é eterno não terá valor na eternidade. Tudo que está aqui na terra um dia vai passar. Mas se a gente acumular as coisas de Deus, as coisas do bem, isso vai durar para a vida eterna. Convido você a pegar a sua Bíblia agora, para que juntos nós possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Bom, pessoal, então para a nossa leitura orante de hoje, nossa leitura está no livro de Marcos. Vamos ler o capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 30.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus estava saindo para seguir caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser só um, Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Ele então lhe disse: Mestre, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Olhando ao redor, Jesus disse a seus discípulos: Como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras dele. Mas Jesus continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados ainda e diziam entre si: E quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba agora, no tempo presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, após nós fazermos a leitura do Evangelho de hoje, grife aquele versículo que mais te tocou, que mais tocou o seu coração, aquele versículo que mais chamou a sua atenção, justamente porque hoje nós estamos falando exatamente sobre a riqueza, a verdadeira riqueza, não é verdade? E essa leitura de hoje, Jesus nos deixa claro, primeiro com aquele jovem, não é verdade? Aquele jovem rico, que já vivia os mandamentos. Ele queria entrar também no reino de Deus, mas ele tinha um problema. Ele era apegado ao dinheiro. E quando Jesus disse: vai, vende todos os seus bens e siga-me, ele vai embora triste, porque o apego dele às coisas materiais, o apego dele ao dinheiro era tão grande que ele não conseguia se desfazer. E por isso que ele vai embora triste. Isso nos mostra algo muito importante, que não é o dinheiro que traz a verdadeira felicidade, porque a felicidade está em que não coloquemos o dinheiro no lugar de Deus. Porque quando a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus, nós nos tornamos escravos do dinheiro. É por isso que está escrito na Bíblia que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque nós vamos amar a um e não amar o outro. Por isso, no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, sempre deve estar Deus, sempre deve estar o Senhor, que nos liberta de todo o mal e nos garante o reino eterno, a felicidade eterna, o reino de Deus. Por isso que durante essa vida, quem for desapegado dos bens materiais é que se torna disponível para os bens espirituais. Se nós não nos apegarmos a essas coisas terrenas, como de Jesus, onde a traça e a ferrugem corroem essas coisas, mas nós devemos nos apegar às coisas espirituais, às coisas do alto, sempre buscar as coisas do alto, buscar as coisas que vêm de Deus, porque aí nós não vamos ter prejuízo. Pelo contrário, como Jesus nos disse, nós receberemos 100 vezes mais. Portanto, vale muito mais a pena, é claro, e nós teremos muito mais lucro seguindo Jesus.
Porque vale a pena não ser egoísta e materialista, viver em função de acumular riquezas. É melhor, como Jesus nos ensina, amar o próximo como a nós mesmos, partilhando aquilo que temos, do que acumular tudo para nós. Não é verdade? É isso que Jesus vem nos ensinar na leitura de hoje. A verdadeira felicidade está em partilhar, está em se doar ao próximo e não se apegar aos bens materiais, não se apegar às coisas desse mundo, mas sempre colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, porque assim, com certeza, seremos muito felizes. E aí, ficou alguma dúvida da leitura de hoje? Se ficou, pode colocar aqui nos comentários, ou também, se você preferir, pode perguntar para o seu catequista, para a sua catequista, e com certeza eles vão estar te respondendo. E agora nós já vamos para o segundo passo, meditando o texto de hoje, meditando o evangelho de hoje. Será que nós somos egoístas e materialistas? Será que nós somos como esse jovem da leitura de hoje, que obedece os mandamentos de Deus, mas mesmo assim é preso às coisas materiais? Nós colocamos a nossa felicidade no dinheiro? Ou será que nós colocamos nas coisas que vêm de Deus? Nós somos disponíveis para as coisas de Deus? Nosso coração está aberto para receber o próprio Jesus no nosso coração, dentro da nossa vida? Ou nós estamos mais preocupados em adquirir coisas, comprar roupas novas, né? Ou comprar coisas pela internet, que hoje está bastante na moda? Qualquer coisa, menos as coisas de Deus. Ou nós nos importamos em fazer o bem, doar alguma coisa que nós temos para ajudar alguma pessoa? O que nós estamos prevalecendo no nosso coração no dia de hoje? O que prevalece na nossa vida? Pense um pouquinho sobre isso. E meditando a respeito dessas coisas, nós agora já vamos para o terceiro passo, que é justamente a oração. O que o Evangelho de hoje, ele me faz dizer a Deus? Vamos rezar ao Senhor no dia de hoje, para que a nossa única riqueza seja a confiança na providência de Deus. E a resposta hoje das nossas preces será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja se coloque ao lado dos pobres e ponha sua confiança somente na graça do Senhor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os ricos de bens materiais não adorem seu dinheiro, mas se encontrem com Deus e partilhem os bens com os mais pobres, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os pobres se conscientizem e se organizem para formar uma nova sociedade, onde não sejam explorados, mas tenham dignidade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E para que nós, cristãos, sejamos desprendidos dos bens da terra e os partilhemos para conquistar os bens do céu, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também nesse momento, colocando a nossa intenção nos pés de nosso Senhor. Com muita fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, ajudai-nos a colocar nossa máxima confiança no vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E já estamos agora no quarto passo, que é a contemplação. O que nós devemos ter esperança a partir do Evangelho de hoje? Então o catequista vai fazer uma perguntinha para vocês. Como que seria o mundo se não houvesse tanta gente com pouco e pouca gente com muito? Vou repetir, hein? Como seria o nosso mundo se não houvesse tanta gente com muito pouco e pouca gente com muito? Quase toda a riqueza do mundo se encontra praticamente com um grupo pequeno de pessoas. Estaria ali quase perto de 1%. Imagina só
90% ou mais da riqueza do mundo estão com 1% de pessoas. Olha só como há tanta desigualdade no nosso mundo. Se o nosso mundo fosse mais igual, como seria, hein? Vamos contemplar sobre isso nos dias de hoje, durante a nossa semana. Vamos meditar e contemplar um pouquinho a respeito dessa pergunta. Como que nós podemos tornar o nosso mundo mais igual, mais justo, mais fraterno? O mundo sem pobreza. Quantas pessoas em pleno século XXI, que nós temos celulares super modernos, não é verdade? A tecnologia de ponta, e muitas pessoas não têm sequer uma televisão, não têm sequer um prato de comida. Por que tanta desigualdade? Como que nós conseguimos deixar o nosso mundo um pouco mais humano, um pouco mais igual? Vamos meditar um pouquinho sobre isso essa semana, também durante a nossa vida, para que nós possamos ser mais justos, possamos ser mais iguais e assim ser mais irmãos. E desse modo eu convido você para o nosso último passo agora, que é o quinto, que é justamente o que nós vamos fazer. Que coisas que nós podemos fazer? O que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje? É justamente a nos desprendermos das coisas materiais, a buscarmos as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus. Que tal durante essa semana nós escolhermos uma coisa que nós temos e partilhar com o próximo? Não é verdade? Quantas pessoas precisam, por exemplo, de comida? Que tal nós irmos na nossa despensa, doar ali 1 litro de leite ou um saco de arroz, de feijão, para essas pessoas que precisam de nós? Não é verdade? Pense um pouquinho sobre isso durante essa semana. Não só durante essa semana, mas durante a nossa vida. Como nós podemos ajudar o nosso irmão que precisa de nós? E é nesse clima, então, de partilha, nesse clima de verdadeira riqueza, de buscar as coisas do alto, que eu convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, a se colocar novamente num clima de oração e pedir a Deus que abençoe a nossa vida, abençoe o nosso entendimento, abençoe a nossa semana, nos ensine a ter um coração mais justo, a ter um coração mais fraterno, a olhar o nosso irmão, ajudar aquelas pessoas que mais precisam de nós. Pedindo a nossa querida Mãe, Nossa Senhora, que nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que nos ajude a ter um coração humilde, um coração manso, para que possamos ajudar os nossos irmãos. Por isso vamos rezar então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, Rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de se despedir, temos a nossa curiosidade. Hoje falamos sobre a verdadeira riqueza. Deixo para vocês então só um pedacinho da história de Santo Antônio. Santo Antônio, ele era uma pessoa muito rica, filho de um nobre, vivia praticamente ele mergulhado na riqueza. Porém, Santo Antônio, quando teve a sua experiência, seu encontro pessoal com Jesus, ele deixou tudo que ele tinha, toda a riqueza, tudo aquilo que vem da riqueza, e buscou se dedicar totalmente aos pobres, aquelas pessoas que estavam jogadas, aqueles doentes que eram excluídos por todo mundo. Santo Antônio dedicou a sua vida em ajudar os mais pobres, aqueles que precisavam. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a história de Santo Antônio, pode aqui clicar nos comentários e também pesquisar um pouquinho mais sobre a história desse santo. Que Deus abençoe, ilumine cada um de vocês. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí para mais uma catequese.
Fiquem com Deus. Um grande abraço.